Olá pessoal, essa é a primeira aula da disciplina de análise de séries temporais. Tá? Nessa aula a gente vai ver alguns conceitos básicos envolvendo séries temporais, começando pela a definição, né, e depois vamos ver alguns exemplos. Tá? A definição mais comum de uma série temporal é como sendo, né, uma coleção de observações ordenadas no tempo, ou uma coleção de variáveis aleatórias, né, ordenadas pelo momento que elas ocorreram, que elas foram observadas. Tá? Mas também pode ser entendido como uma possível trajetória de um processo aleatório, né? No caso, um processo estocástico. Tá? Séries temporais podem ser tanto discretas quanto contínuas. Tá? Discreta seria quando o intervalo entre as observações ocorre em momentos equispaçados, né? Por exemplo, dias, semanas, meses ou mesmo anos. Tá? Então, um exemplo, o número de vendas diárias de um determinado produto. Né? Como nesse exemplo os registros são feitos diários, né? O espaço entre as observações são iguais, né? E, portanto, é uma série discreta. Outro exemplo seria de uma série contínua, né? O que seria uma série contínua, então, seria quando as observações ocorrem em tempos contínuos. Né? Então, por exemplo, o registro de vendas de acordo com o momento que elas ocorreram. Tá? Então, por exemplo, eu tenho uma venda agora, aí tem uma outra venda daqui 2 minutos, outra depois de 10 minutos, outra depois de meia hora. Né? Como esses momentos que você registra não tem um espaço entre eles igual, né? Não são equiespaçados, né? Isso é chamado de uma série contínua. Tá? E aqui eu destaco que uma série, é, quando a gente diz que uma série é discreta ou contínua, a gente não está fazendo referência à variável que está sendo observada, mas sim ao tempo, né, ser equiespaçado ou não, ou ser tempo contínuo. Tá? É, Nessa disciplina, em disciplinas, né, tradicionais de análise de séries temporais, os modelos que a gente estuda são sempre voltados para séries discretas, ou seja, com momentos igualmente espaçados. Tá? Bom, na prática, o que a gente vai ter é uma coleção de variáveis aleatórias, né? Representado aqui pelo x1, x2 até um xn, né? Onde o subíndice aqui indica o momento que elas ocorreram. Então, se a gente está trabalhando com uma série diária, o 1 vai indicar o primeiro dia, né? O 2 o segundo dia até o enésimo dia. Ok? Bom, aqui eu tenho a representação gráfica de uma série temporal, no caso da empresa Johnson Johnson. Tá? Aqui é medida a receita por ação. E essa é uma série trimestral, ou seja, a cada 3 meses é coletado, né, a receita da empresa. Então ela começa lá em 1960, né, e vem até aqui 1980 e pouco, né, a última observação dela. Tá? E esses pontos em azul são os valores que foram observados em cada momento. Mas geralmente, né, a gente prefere, né, apresentar uma série temporal ligando esses pontos por retas, né? Visualmente fica melhor. Ou ainda mais comum, geralmente a gente retira os pontos e deixa só essas ligações. Tá? Então essa é a representação clássica de uma série temporal. Tá? Observem que aqui, apesar da representação clássica terem todos os pontos ligados, né, os dados que são coletados de fato são nesse formato, né? São é, medições em tempos discretos. Tá? É, a principal característica relacionada a séries temporais é a existência de uma dependência no tempo, ou seja, o valor de hoje é relacionado com o valor de ontem, de antes de ontem e assim por diante. Tá? E isso por si só limita a utilização de alguns modelos estatísticos, né? Aqueles modelos estatísticos que são construídos para dados independentes e identicamente distribuídos, né, os famosos I e D, aqui não vão poder ser aplicados diretamente, tá? Basicamente porque os nossos dados não são independentes no tempo,
né? Existe uma dependência entre eles, tá? O foco desse curso é justamente em estudar como identificar essa dependência, né, nos dados, né, ou melhor, essa autodependência, né, e como construir modelos, né, que consigam entender essa dependência e utilizar ela, seja para descrever a série ou para fazer previsões do futuro da série. Tá? Bom, aqui a gente vai ver uma definição um pouco mais formal sobre o que é uma série temporal. Tá? Então vamos lá, dado um espaço de probabilidade, né? Lá o ômega representando o nosso espaço amostral, o A representando a sigma-algebra e o P a medida envolvida, né? E aqui o T maiúsculo, né, representa o nosso conjunto de tempos. Então, uma série temporal seria o processo estocástico, né? Lá formado pela variável x, né, indexada pelo tempo, né, e pelo ômega, né, onde o tempo, né, pertence ao conjunto do espaço de tempos e o ômega pertence ao conjunto do espaço amostral. Tá? Um detalhe é que sempre que a gente trabalha com uma série observada, né, a gente não observa o processo estocástico, né? O que a gente observa é sempre uma realização desse processo estocástico. Ou seja, entre todas as possibilidades de caminho que esse processo estocástico poderia tomar, a gente só observa um desses caminhos, tá? E nessa figura eu exemplifico bem isso aí, tá? Então aqui eu peguei um processo estocástico qualquer e fiz algumas simulações dele, né? E como vocês podem observar, em cada simulação ele toma um caminho diferente, né? E quando a gente observa a série temporal, a gente vai estar observando simplesmente um desses caminhos, né? E a construção dos modelos vai ser para a partir desse caminho que foi observado, tentar entender qual que é o processo estocástico que está por trás dele, tá? Aqui nessa linha tracejada eu deixei a média desses pontos que foram gerados para cada tempo, tá? A maior parte dos modelos vão tentar estimar o Mi, tá? Tá? Essa é uma figura que eu gosto bastante também, né? Que ela me mostra lá, né, no eixo x, né, a nossa variável aleatória, né? Tenho também, dependendo do eixo do tempo, né? E aqui a gente tem também o eixo da função de densidade, tá? Então vamos lá, no tempo um, né? Como aqui se trata de um processo estocástico, né? Eu tenho uma média e uma determinada densidade, né? Que descreve o x. No tempo 2 eu tenho uma outra média e uma outra função de densidade, e assim por diante. Tá? Aqui eu tenho mais um exemplo, né, onde, no caso, é uma série que foi observada até dezembro de 2014. Tá? Então, aqui, nessa linha em preto, né, nós temos a série observada, né? E aí, a partir daí, né, a gente não sabe o que aconteceu, tá? Mas, no entanto, né, se baseado, né, nessa parte preta, eu conseguir descrever o processo estocástico que está por trás dela, então eu sou capaz de simular possíveis trajetórias desse processo estocástico. Tá? Lá no final da aula de hoje a gente vai ver uma atividade que a gente vai fazer justamente isso aqui. Tá? Simulando as possíveis trajetórias do processo estocástico, eu sou capaz de fazer uma previsão. Por exemplo, eu poderia pegar a média desses pontos como sendo minha previsão, uma previsão pontual para o futuro dessa série. Né? E também poderia, baseado, né, nesses caminhos, a gente também poderia tomar os quantis em cada tempo e, a partir disso aí, construir uma previsão intervalar. Tá? Bom, vamos lá. Então, os objetivos da disciplina, né, em primeiro lugar, é observar, né, o mecanismo gerador da série, ou seja, tentar identificar qual é a função que gera aquela série, né, qual é o processo estocástico que está por trás daquilo.
né? Ainda fazer previsões, seja de curto ou longo prazo, descrever o comportamento da série, né? Construindo gráficos, diagramas, histogramas, né? Verificar tendências, né? Se essa série está numa tendência de alta, né? De baixa, né? E possíveis ciclos de variações sazonais, tá? Eu vou falar um pouco mais sobre sazonalidade daqui a pouquinho, tá? É, E ainda tentar entender, né, as componentes envolvidas e talvez estudar elas separadamente, tá? Então, quando a gente diz as componentes que formam a série temporal, de modo geral a gente está se referindo a três delas, né? A componente de tendência, a componente de sazonalidade e a de ruído, tá? Tendência é aquele comportamento principal da série, né? Por exemplo, ela pode estar em uma tendência linear de alta, uma linear de baixo, uma exponencial de alta, um crescimento amortizado, tá? E, e ainda a sazonalidade, né? O que a gente chama de sazonalidade é o padrão de repetição da série. Então a gente pode ter um padrão que se repete diariamente, mensalmente, anual. De modo geral, quando a gente se refere à sazonalidade, tá? Na maior parte das vezes a gente está pensando num padrão anual, tá? Por exemplo, é, período de chuvas, né? É comum que você tenha mais chuvas no período, né, de primavera e verão do que no outono e no inverno, tá? Ou seja, existe um padrão sazonal, tá? E por último, o que a gente chama de ruído, né? Que seria um comportamento aleatório, né? Que não tem nenhuma relação com a tendência da série, não tem nenhuma relação com a sazonalidade e também não depende dos valores anteriores que foi observado dessa série, né? Por isso um ruído, tá? Aqui eu coloquei uma série para exemplificar um comportamento sazonal, tá? Essa é uma série disponível no R, chama Air Passengers, tá? Que ela descreve o número de voos, mensalmente em um aeroporto dos Estados Unidos. Tá? Ela é observada lá desde 1949 até 1960, tá? E ocorre que lá, sempre no período de primavera e verão, né, por causa do período de férias deles, tende a ter muito mais viagens do que no período de inverno. Tá? Então isso faz esse comportamento que sempre em um determinado período do ano, né, você tem um maior número de passagens sendo vendidas, e no outro período você tem uma menor. E isso tende a se repetir anualmente, ou seja, existe um padrão sazonal, né? No caso, um padrão sazonal anual, ou melhor, que se repete anualmente, tá? E ainda se a gente pegar o comportamento ao longo do tempo, a gente vê que aqui está numa tendência, né, aparentemente de crescimento exponencial, tá? Bom, aqui eu coloquei um exemplo de ruído, tá? Daquilo que a gente chama de ruído branco. Tá? Sempre que é falado ruído branco, a gente está se referindo a um processo que seja independente, identicamente distribuído, com uma média zero e uma variância constante. Quando a gente olha isso ao longo do tempo, né, forma uma série com esse formato, né? Você tem um padrão, né, que não é relacionado aos pontos anteriores, e além do mais, como a variância é constante, você não tem períodos, né, que tem grandes oscilações seguidos de períodos de baixa oscilação. Tá? O padrão de oscilação mais ou menos se comporta igual ao longo de toda a série. Tá? E além do mais, a média fica constante, né? No caso aqui, quando é um ruído branco, constante no zero. Tá? Algumas considerações importantes, né? Primeiro, a série temporal que a gente observa, tá? Geralmente ela é uma combinação de componentes de tendência, de sazonalidade, mais um ruído, tá? É, s- não necessariamente ela precisa conter todos esses termos, tá? Algumas séries só vão ter tendência, outras só vão ter ruído, outras só vai ter sazonalidade e ruído, tá? E ainda nada impede que os tipos de tendência, de sazonalidade ou mesmo de ruído sejam alterados ao longo do tempo, tá? Por exemplo, você pode estar numa tendência linear e depois entra num período de tendência,
né, de exponencial, ou você está numa tendência de alta, em seguida entra numa tendência de baixa. E também a sazonalidade, geralmente a gente trata ela de uma forma constante, mas ela também pode ser alterada ao longo do tempo, tá? Além do mais, é comum que séries temporais apresentem mais de uma componente, seja de sazonalidade ou de tendência, tá? É, isso, séries com mais de uma componente sazonal, em especial, ocorre muito quando o período de observação é baixo. Por exemplo, uma série horária ou mesmo diária, ela tende a ter mais de um comportamento sazonal, tá? Eu coloquei um exemplo aqui, tá? Vamos pensar em como que seria a série temporal medida em tempos horários, né? Ou seja, uma série temporal coletada hora a hora, do consumo de energia da Universidade de Brasília. Tá? É, como a Universidade de Brasília, né, tem aulas no período da manhã até, se eu não me engano, das 7 da manhã até as 10 da noite, né, é de se esperar que, que nesse período você tenha um consumo de energia muito maior do que no período da madrugada, por exemplo. Né? E isso tende a se repetir. Né? Então, eu espero que durante o dia, na segunda-feira, né, você tenha um consumo alto, enquanto que na madrugada, de segunda para terça, eu tenho um baixo consumo. E isso vai se repetir na terça-feira, né? Depois na quarta. Ou seja, eu tenho essa série horária, ela tem uma periodicidade que é diária. Por outro lado, né, como fins de semana a universidade não tem aula, né, eu espero que durante a semana o consumo de energia seja muito maior do que no fim de semana, e isso se repete, repete semana a semana. Ou seja, a gente também tem um padrão de repetição semanal, né? Ou seja, existe uma sazonalidade semanal. E por último, né, como tem períodos de recesso, os períodos de recesso a gente espera que o consumo de energia seja muito menor do que os períodos que tem aula, né? Ou seja, existe uma sazonalidade também anual nessa série. Ou seja, essa série de consumo de energia, tá? A gente identificou aí pelo menos três possíveis comportamentos sazonais nela. Bom, a gente já está encerrando, tá? Aqui eu deixei uma atividade para fazer em conjunto com vocês, tá? Para mostrar mais ou menos como que é esse comportamento de tendência, sazonalidade, tá? Então lá no item um a gente vai simular, né, um termo de tendência, né? No caso aqui uma reta. Depois no item 2 a gente vai simular uma série cíclica, né, com periodicidade igual a 12, ou seja, a cada 12 pontos ela se repete, tá? Eu estou chamando aqui ela de S, né? No item 3 a gente vai simular uma série de ruído, né? No caso aqui um E com distribuição, não, um E, I e D com distribuição normal com média zero e variância 25. E aí a gente vai finalmente chamar a série Z, né, como sendo a soma dessas três componentes, né, de tendência, sazonalidade e o termo de erro, tá? Depois no 4, tá, a gente vai olhar para essa série Z, fazer de conta que ela foi observada de algum processo, né, fazer de conta que a gente não conhece qual é o processo que gerou ela, e a gente vai aplicar a função decompose do R, tá? O que essa função decompose faz é tentar extrair, né, da sua série a componente de tendência, a componente sazonal e também o ruído. Tá? Então a gente vai analisar como essa função decompose, tá, vai funcionar para essa série que a gente simulou. E aí, a partir disso aí, a gente vai propor uma forma de fazer previsão para a série temporal. Bom, vamos lá, pessoal. Já deixei o R aberto aqui, né? Então vamos. Eu estou definindo um N aqui como sendo de 300, né? Para a gente simular uma série de tamanho 300. Tá? Então, aquele item um, né, que é da componente de tendência, vamos rodar ela aqui.
tá? Então, essa aqui é o resultado da componente de tendência, né? Aí no item 2, né, eu pedi lá para construir uma série cíclica, né, que vai ser a nossa sazonalidade, tá? Então, rodando ela, a gente chega nesse comportamento, tá? E aí fica bem claro aqui o padrão de repetição, né? Aqui no caso repete a cada 12 pontos. Tá? Bom, agora só para a gente ver como ficou, eu vou somar então a componente de tendência com a componente de sazonalidade. Tá? Aqui, como ainda não tem o termo de ruído, né, ela ainda ficou bem comportada. Né? Aí agora, vamos simular então o processo de ruído e acrescentar ele nessa série. Então, no item 3, né, simulando a série temporal, a série de ruídos, né, e plotando ela como uma série temporal. Então, a gente tem aqui que esse é o nosso termo de ruído. Então, agora, finalmente, somando as três, né, chamando de Z, né, e plotando a Z, a gente chega nessa série. Tá? Agora que a gente acrescentou o termo de ruído, ela já não parece tão bem comportada mais. Tá? Só que, no entanto, a gente ainda observa uma tendência de alta, né, aparentemente linear, e ainda um padrão de repetição. E agora, se vocês lembram lá do item 4, né, ele pedia lá para a gente usar a função decompose. Tá? O único o detalhe aqui do R é que para a gente conseguir utilizar essa função decompose, a gente tem que contar para o R, né, qual que é o tipo de série que a gente está trabalhando. Tá? Então eu vou usar aqui a função ts, né, para a variável z. Tá? Então a gente vai transformar a variável z, tá, em um objeto da classe ts. Tá? A classe ts é a classe para trabalhar com séries temporais nativa do R. Tá? Então, para ela, a gente vai ter que passar um momento inicial, né, uma data inicial. No caso aqui, eu estou colocando 1990, ou seja, ela vai entender que isso aqui ocorreu em janeiro de 1990. Né? E um termo de frequência, ou seja, aqui eu estou colocando 12, que a gente vai ter 12 observações para cada período de tempo. Né? Então aqui eu estou colocando um ano, 1990, eu estou dizendo aqui que vai ter 12 observações naquele ano. Né? Ele vai entender com isso que é uma série mensal. Então, vou rodar isso aqui e plotar o Z de novo, só para a gente ver como fica. Tá? Quando eu fiz isso, né, quando eu transformei ele nessa função, nessa classe ts, né, ela já entende aqui que eu tenho um eixo do tempo, né, que eu estou trabalhando com uma série temporal. Então aqui ele já coloca, né, no eixo x ele já coloca o eixo do tempo. Tá? E agora que essa série então é ts, a gente pode usar a função decompose nela. Tá? Então eu vou usar decompose e já vou fazer o plot. Tá? E aí aqui, né, o que essa função decompose faz é então extrair a tendência, a sazonalidade e o que sobra disso aí, que é o termo que ele chama de termo randômico, né, que seria o nosso ruído. Tá? Então aqui primeiro a gente tem a série observada, né, que é a nossa série Z. Depois ele colocou o que ele conseguiu pegar como sendo a tendência. Depois o termo sazonal, né, o que ele conseguiu extrair como sendo a sazonalidade. E por último, o que sobrou da tendência com a sazonalidade, né, ele chamou de o termo randômico. Tá? Bom, aqui na aula de hoje eu só vou mostrar para vocês, né, como essa função, como a gente consegue utilizar essa função, né, qual que é a utilidade dela. Aí na próxima aula a gente vai estudar como ela funciona, né, todos os detalhes de como é feita essa decomposição, tá? Quais são as equações que estão por trás disso aí, tá? Bom, e agora voltando, né, lá para a atividade, no item 5 eu pedia lá para a gente montar esse gráfico e daí tentar propor
uma forma de fazer previsão para ele, para essa série, tá? E aqui a ideia é bastante simples, né? Uma vez que você montou isso aqui e você identificou que o termo de tendência parece linear, né? O termo sazonal, né, parece, né, constante e o termo randômico, né, tem média zero e tem um comportamento, né, comportado ao longo do tempo. Então a gente poderia propor aqui, né, para o termo de tendência ajustar um modelo de regressão linear, né, ou seja, ajustar uma reta e projetar essa reta para o futuro. O termo sazonal, como ele é constante, né, como ele se repete, a gente simplesmente continua ele aqui na frente, né? Então, por exemplo, a gente pega o valor de janeiro, né, como sendo o último janeiro observado, o valor de fevereiro como sendo o último fevereiro observado, e assim por diante. E por último, o termo randômico, como ele tem média zero, né, a gente diz que a previsão para ele é o próprio zero. A gente monta então a previsão desses para essas três componentes. Depois, quando a gente combinar todas elas, a gente vai ter a previsão da nossa série Z, tá? Então aqui eu deixei como H. Vocês vão ver que eu sempre vou usar o H como sendo o número de previsões, tá? Então aqui eu deixei como 30, para a gente fazer 30 previsões à frente, né? Aí lá no... Aqui eu estou jogando o resultado daquela função decompose em uma variável chamada deck, para daí eu separar então o termo de tendência, o termo de sazonalidade e o termo de ruído, tá? Então rodando essas linhas, tá? Eu vou ter esses termos na memória do computador. Tá? Então, agora na primeira parte, a gente vai pegar essa série de tendência, né? Ajustar lá um modelo LM, né? De Linear Model, em relação ao eixo do tempo. Tá? E daí simplesmente projetar ele para o futuro. Né? Então, aqui fazendo esse gráfico, deixa eu abrir ele aqui um pouquinho. Então, essa é a componente de tendência, né? Que a função decompose identificou. Aí a gente ajustou a reta de regressão e aqui a projeção dela para o futuro. Tá? Aí para o termo sazonal, eu vou fazer uso dessa função snave disponível no pacote forecast do R. Tá? O que essa função snave vai fazer é aquilo que eu falei que a gente deveria fazer, que é pegar, né, a previsão como sendo de janeiro, como sendo o último valor de janeiro, de fevereiro como sendo o último valor de fevereiro e assim por diante. Tá? E eu vou jogar tudo isso em um cia.forec. Tá? Forec aqui é de forecast, que significa previsão. Tá? Então vamos rodar isso e ver como fica. Tá? Então agora, nessa figura então, até em preto a gente tem uma componente sazonal, né? E agora em vermelho, né, é a previsão dada por aquela função snave. Né? Ela simplesmente olhou aqui, né, e replicou os valores na frente. Então, finalmente, a previsão para a nossa série Z vai ser a soma da previsão da componente de tendência a, pre- mais a previsão da componente de sazonalidade. Então, juntando as duas, eu estou chamando aqui de forec, tá? Lembrando que a componente do erro eu não vou pôr aqui porque a previsão dela é zero, né? Então, rodando tudo isso, a gente chega nesse resultado, tá? Bom, tá? Então essa aqui é a previsão que saiu para essa série, né? A meu ver, me parece bastante razoável essa previsão, né? Espero que vocês tenham gostado também. Voltando lá para os slides, né? A atividade 1 a gente concluiu, então agora vamos para a atividade 2, tá? Na atividade 2, ela é mais simples, tá? Eu peço para primeiro a gente simular esse processo estocástico que está aqui, tá? Onde o E é um termo estocástico, né? No caso, um ruído
com média zero e variância 4. E aqui esses pontos são os 6 primeiros, são os pontos iniciais desse processo estocástico. Então, se vocês olharem aqui, nesse processo, né, o xt depende do ponto anterior, né, ou seja, o xt depende de xt menos 1, e também depende de um ponto que está, né, 6 observações atrás, ou seja, xt depende do xt menos 6. Então, o que eu peço aqui no item 1 é simular 100 pontos desse processo estocástico, onde os primeiros 6 valores iniciais estão dados aqui embaixo. Depois, no item 2, a gente vai admitir, né, que lá dos 100 pontos que a gente simulou, os primeiros 90, né, faz parte da série observada, e eu vou separar os últimos 10 como sendo uns dados de teste. Né? Aí a gente vai, como a gente conhece lá o processo estocástico, a gente vai montar algumas simulações, de trajetórias do processo estocástico, e depois construir uma banda de 95% de probabilidade para conter os dados de teste. Bom, então vamos lá, já vindo para o R, né? Então na primeira parte da atividade, né, no item 1, né, a gente vai simular os 100 pontos daquele processo. Tá? Então eu vou simular eles aqui e fazer um gráfico. Tá? Então esse é o processo, né, que resultou da nossa simulação. Né? Tá? Aí lá no item 2, eu pedia lá para cortar os primeiros 90 pontos e separar os últimos 10 como sendo de teste. Tá? Aqui eu vou fazer o uso dessa função window, tá? Que ela faz justamente isso. Então o que eu estou dizendo aqui para ela é: pegue a série X que eu simulei, né? E aí eu estou dizendo para ela para pegar como último ponto, né, como end, né, a observação de número 90, de tempo 90, tá? E isso eu vou chamar de xobs, né, ou x observado, tá? Rodei. Aí, para pegar os últimos 10 pontos, eu vou fazer a mesma coisa. Então eu digo para a função window que eu quero da série x, né, a série que começa, né, que tem start a partir do ponto de tempo 91. Tá? Então aqui rodei o x-teste. Então eu posso fazer um gráfico lá da minha série, né, dos primeiros 90 pontos que eu estou tratando como dados observados e dos últimos 10 pontos que eu estou tratando como a nossa série de teste. Tá? Ah, pessoal, um detalhe que eu esqueci de comentar no item anterior é que eu transformei, né, da mesma forma que eu fiz na atividade anterior, eu transformei a série que eu simulei em um objeto da classe TS. Aí eu coloquei lá para começar no ano 2000, né? E eu coloquei aqui uma frequência de 6, né? Como se essa série tivesse 6 observações por ano. Ou seja, seria uma série que é observada a cada 2 meses. Tá? Bom, então vamos lá. Agora com a série, né, observada e a série de teste, né, o que eu vou fazer aqui é simular 200 possíveis caminhos do processo, né, a partir do último ponto do x observado. Tá? Então eu vou rodar isso aqui. Aí depois vocês podem estudar com mais detalhes o código que eu vou deixar no aprender. Tá? Então aqui eu tenho o resultante disso, né? Aqui a gente não consegue ver os caminhos do processo, é, porque são 200 possíveis trajetórias que eu simulei, né, e acabou virando um emaranhado aqui, embaralhou tudo, né? Mas o que eu quero que vocês entendam é que a partir desse ponto, né, são simulados 200 possíveis trajetórias para o futuro dessa série, tá? Aí, com base nesse emaranhado aqui de pontos, né, eu consigo para cada tempo
ir lá e olhar os quantis que me interessam para construir a banda, né? Então aqui eu vou construir uma série de limite inferior e uma de limite superior, né? Onde o limite inferior será formado pelos quantis com probabilidade 2,5% e os limites superiores pelos quantis com probabilidade 97,5%. Ou seja, eu espero que entre LI e LS, né, tenha uma banda com probabilidade de 95%. E ainda como previsão pontual, né, eu vou escolher a média dessas possíveis trajetórias, né? Então por isso aqui eu estou tomando a média. Em cada tempo eu tomo a média dos pontos, tá? Eu vou rodar essa parte aqui e fazer a figura para vocês verem o resultado. Tá? Então vamos lá. Aqui eu plotei a série completa para a gente ver como se comportou essa banda, né? Lembrando que, como dado observado, a gente só pegou até o número 90, tá? Então aqui em verde, né, na parte de baixo, a gente tem o limite inferior, né? Em verde, na parte de cima, o limite superior, e em vermelho, a previsão pontual, tá? E se vocês olharem, essa banda ficou bastante interessante, né? Ela contém, de fato, os valores observados da série, né? E o termo de previsão ficou bastante próximo do que foi observado de fato, tá? Essa aula a gente termina aqui, tá? Então na próxima aula a gente vai estudar como é feito o processo de decomposição, tá? E é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula e até mais. Tchau, tchau.